Meus amados irmãos, que alegria estar com vocês de volta. Muito bom estar aqui nesse momento ímpar para nós. De novo, são recordações que vamos fazendo dessas reflexões ou reencontros semanais para que não percamos essa ligação. Então, convido os irmãos para nessa reflexão da noite, continuaremos utilizando o livro Vida Feliz, do Divaldo e da Joana. Vamos hoje ler o segundo texto e vamos agradecer a Deus por essa semana maravilhosa, por tudo isso que nós passamos e pedir que continue nos abençoar. Deixa eu colocar aqui na tela para podermos ler juntos. Considera o trabalho o melhor meio para progredir. Quem não trabalha entrega-se à paralisia moral e espiritual. O homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho faz-se peso negativo na economia da sociedade. O trabalho é vida. Importante nós colocarmos essa questão do trabalho em outras perspectivas. Quando nós falamos de trabalho, normalmente nos colocamos na posição de que trabalho profissional. Não é que o trabalho profissional não seja importante. Muito pelo contrário. É muito importante e é o que nos traz o alimento e o pão. É o que nos traz o dinheirinho para dentro de casa. Mas aqui, o trabalho ele é algo mais amplo e não só no sentido do trabalho profissional. Então, ele coloca aqui, considera o trabalho o melhor meio para progredir. O que ele quer dizer com isso? O trabalho aqui significa nós trabalharmos em prol de nós mesmos, ajudando o próximo, fortalecendo o próximo, trazendo amparo, carinho, amor, levando consolação, levando esperança, levando paz, levando tranquilidade, semeando por entre todos que nós convivemos, que nós vivemos, o que nós entendemos e sabemos do Espiritismo, do cristianismo, melhor dizendo, que a base do Espiritismo é o cristianismo. O que o Cristo nos ensinou, vamos viver o Cristo. Professar simplesmente não resolve nada, mas trabalhar é o ato, é a fé com obras, nossa obra de trabalho, nossa obra de ensino, nossa obra de força, nossa obra de representação. Quando o tempo passar, nós veremos que a nossa obra perpetua e seremos lembrados por todos em volta, todos aqueles que gostamos, amamos, até mesmo aqueles que não nos conhecem, que um dia ouviram falar de nós, vão nos conhecer pela obra, pelo trabalho que nós desempenhamos de fortalecimento. Imagina o Dan, ser reconhecido na rua como uma pessoa chata, turrona, uma pessoa indisciplinada, uma pessoa mal-humorada, triste. Já fui assim. E não me permito mais. Lógico que não tem como sustentar isso todos os dias, 24 horas por dia. E me dou e me permito também alguns momentos de tristeza, alguns momentos de raiva, mas nada que perdure ou nada que passe da medida.
que é o momento que nós temos que levantar a cabeça. Então, nosso progresso está no trabalho. O que nós aprendemos, o que nós estudamos, o que nos é trazido, os exemplos que nos são mostrados, nada mais são do que alicerces para esse trabalho. Vamos trabalhar com tudo isso que nos é trazido. Fazer florescer uma rosa, uma flor, qualquer coisa que seja, que traga beleza, necessita de trabalho. Trabalho da terra, trabalho da natureza, trabalho dos homens a plantar. Então, sem o trabalho, nada há, ou não vou dizer nada porque sempre há uma semente, mas o progresso ele se torna muito fraco e muito aquém, trabalhando não. Errando, acertando, mas tendo a consciência que estamos fazendo, estamos progredindo. Fazer, olhar em volta, ver como aquilo foi aceito, porque às vezes fazemos o certo, mas as pessoas que estão em volta ainda não conseguem entender esse certo. Ou eu acho que é certo, mas não é bem assim que funciona. O meu certo ainda carece de um entendimento maior. Então, na segunda frase, ele coloca: quem não trabalha entrega-se à paralisia moral e espiritual. Então vejam que a conotação do trabalho profissional ele é colocado um pouco mais de lado, porque quando nós falamos em paralisia moral e espiritual, é a ausência do trabalho que edifica o espírito e não a matéria. Mas vejam, tem relação? Tem. Pode o homem que tem uma boa vibração, pode a pessoa que tem uma cabeça aberta a entender as situações, dispensar um trabalho, ou melhor falando, quando a gente fala dispensar, acho que está saindo, mas fazer um trabalho profissional melhor, claro que tem. Produzimos mais, produzimos melhor quando temos compreensão. Aquelas amarguras do dia a dia, do nosso chefe, daqueles que nos olham e nos vigiam, quando estamos bem, nós quase que nem percebemos essas visões, porque sabemos que estamos fazendo o certo. Então, não nos deixemos abater. Vamos buscar sempre olhar para frente, vamos buscar fazer o melhor que nós podemos, respeitando. Há dias que nós vamos sair de casa, não estamos assim, de bem com a vida. Mas no momento que botarmos a mão na maçaneta, vamos lembrar a casa que nos abriga, o teto. Pode estar com dívida, não tem problema, mas é o teto que nos abrigou. A noite que dormimos, a refeição que tivemos, às vezes uma refeição bem parca, bem leve, mas é um alimento. Às vezes saímos à porta na esperança de encontrar um emprego, ou saímos pela porta na esperança de termos um dia bom dentro do trabalho. Então guardemos essa esperança. E isso é trabalho. Trabalho que é o exercício dentro de nós de viver aquele momento, de viver aquele dia da melhor maneira possível. Como Cristo viveu, como Cristo nos exemplificou. Que mesmo o Cristo, no momento lá de fúria, que virou as mesas lá no templo, ele depois já estava mais tranquilo, não fez com raiva de ninguém, não fez com mágoa, apenas achou aquela situação muito ruim. Mesmo assim ele se conteve depois e não mais tocou nesse assunto, porque sabia que não era um costume da época. Mostrou àqueles que ali estão
que não é o jeito correto de se proceder, mas teve a paciência de entender que ainda não estavam preparados para aquele momento. O homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho faz-se peso negativo na economia da sociedade. Olha, essa aí juntou, né? O trabalho espiritual, o trabalho moral, o trabalho da caridade, com o nosso trabalho profissional. Então, quando nós trabalhamos, como eu falei ali agora há pouco, né? Quando nós estamos de bem, conscientes, entendedores, quando nós saímos olhamos para o nosso próximo, olhando para aqueles que nos circulam e compreendendo a dádiva divina que Deus está nos dando naquele momento de estar naquele ambiente. A vida, mesmo cheia de limitações, com problemas, com dores, com doenças, mas a vida que Deus está nos ofertando é para ser bem vivida, para agarrarmos. Se nós não fizermos assim, nós seremos esse peso negativo na economia da sociedade, porque não trabalharemos bem, não conseguiremos arranjar um emprego bom, não conseguiremos mudar nosso jeito de ser. Ou seja, teremos uma dificuldade grande em empreender todo o nosso esforço de caminho e de progresso espiritual. E por fim, o trabalho é vida. Vida que se transforma. Vida que busca a vida espiritual. A vida que esclarece e liberta. Então vamos trabalhar, meus irmãos, em prol da caridade. Dê um bom dia para aquele seu vizinho, seu amigo. Dê um bom dia para seu familiar. Se teve alguma discussão, se aborreceu na noite anterior, tenta naquele princípio da manhã dar um bom dia, desfazer aquela situação difícil. Sorria. Sorria para todos que estão à sua volta. Lembre-se, nossos parentes são os nossos primeiros compromissos. Sorria. Diga para a vida que você está presente ali naquele momento porque Deus confia que nós sairemos vencedores daquela batalha. Senão Ele não nos tinha deixado chegar. E juntos dessa proteção amada e amiga, vamos pedir a Deus que abençoe o nosso trabalho. Precisamos muito desse trabalho, seja o trabalho moral, o trabalho espiritual, como o trabalho profissional. Precisamos muito disso. E tenhamos zelo e carinho e sejamos, acima de tudo, agradecidos a Ele. Agradecidos por termos esse trabalho, por mais humilde, por menos recompensador, até financeiramente que seja. Mas agradeçamos a Ele. Não nos impede de estudar, de buscar, de ampliar e tentar novas ocupações, até para ampliar nossa intelectualidade na matéria. Mas o que nós estamos passando são as ferramentas que Deus nos dá. E que Jesus abençoe fortemente a cada um, ao seu trabalho, à sua vida, à sua família. Que possa, cada dia, ter o sol a brilhar dentro do seu coração. Fazendo esse trabalho tão grande que Jesus nos legou, que é levar a caridade ao próximo. Jesus confiou a cada um dos seus discípulos, a cada um daqueles que se professam cristãos, a alegria do Cristo, a alegria da beleza da vida, a olhar para a vida de uma maneira muito satisfatória, respeitando, tá? Aqueles dias que nós estamos mais caidinhos. Nós não podemos fazer esses dias caidinhos serem
todos os dias ou serem a maioria. Eles poderão passar. E no dia que conseguirmos galgar um degrauzinho maior, esses dias serão muito pequenos, serão muito menores e serão muito poucos em nossas vidas. Jesus abençoe abundantemente a cada um, fortaleça e traga para todos nós tudo aquilo que nós precisamos. E lógico que traga também um amparo e as forças celestiais a espalhar essa energia contagiante e vibratória em nossa casa, em nossa vida, em nossas relações sociais, onde quer que estejamos. Que as pessoas possam nos olhar não como bobo alegre, não, que nós não somos, mas como pessoas satisfeitas, pessoas que servem por amor. Vamos orar, agradecer a Deus por essa oportunidade enorme que Ele nos dá. Deixa eu colocar aqui. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela presença em nossas vidas, obrigado por ser um escolhido seu a levar as suas palavras ao meu modo de vida e esse modo de vida possa inspirar aqueles que estão ao meu lado, Senhor. Que o meu trabalho para com a humanidade, trabalho de cada um que me ouve nesse momento, que ouve essa proteção amiga, que ouve a sua voz, Senhor, possam dentro dos seus corações sentir um impulso de sorrir, de agradecer, Senhor, por tudo que nos chega. A enfermidade, as dificuldades são passageiras, Senhor. Mas levantarmos a cabeça, olharmos para a frente, como o Senhor nos ensinou, nós veremos que o futuro se abre com os braços abertos a nos acolher, Senhor. Que essa família espiritual que aqui se une e reúne, Senhor, nós sejamos o maior trabalho que possamos fazer. Que possamos perdoar, possamos amar, possamos retribuir o amor que recebemos de Ti. Senhor, seja em nossas vidas, proteja a cada irmão, proteja a sua família, proteja todos os seus amigos em tudo o que precisa. Que o vosso amor, que a vossa paz e a vossa luz seja sempre em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, uma semana ainda maravilhosa, cheia de paz e de luz para todos. Que assim seja.